Bom dia. Bom dia a todos vocês. E uma paz do Senhor para todos vocês que verdadeiramente nasceu de novo. Nasceu do Evangelho, da água e do Espírito. Alô, meus amados. Alô, minhas amadas. Aqui é o irmão Jaime, o pregador da Palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês. Oro por vocês. Não para me exaltar. Não para me aparecer. Mas eu faço a vontade do Senhor. Você aí que faz a vontade também de Deus, faz a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Hoje é dia 25 de dezembro. Nesse exato momento agora são 9 horas e 40 minutos. Vocês aí que estão comemorando o Natal, aleluia, louvado seja Deus. O Natal comemora o nascimento de Jesus. Claro que vocês sabem. Vocês sabem. Mas o que representa o nascimento de Jesus? Por que Jesus nasceu? Essa resposta está dentro da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver por que Jesus nasceu. O profeta Isaías, 750 anos antes de Cristo, ele já comemorava esse nascimento. Ele já comemorava esse Natal. 2000 anos se passou. Hoje nós estamos comemorando esse Natal. Mas nós temos que comemorar o Natal do nascimento de Jesus. E por que Jesus nasceu? A resposta está aqui, ó. E dará um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vocês estão entendendo agora por que Jesus nasceu? Para salvar nós do pecado. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Você aí, que está ouvindo essa pregação, essa mensagem, eu louvo a Deus pela tua vida. Regale teus olhos, abre teus ouvidos, principalmente o coração, porque Deus é Espírito. Ele quer que eu e você ama Ele em espírito e em verdade. Deus não quer que eu e você ame Ele na carne e nem no sangue. Ele quer que eu e você ame Ele em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Essa passagem está no Evangelho de João 4, versículo 23. Porque um dia ia chegar
E esse dia já chegou. Hoje, agora já chegou. Que os verdadeiros adoradores, você aí, eu aqui, e amar o Pai, Espírito em verdade. Esses que o Pai procura para adorar. Salvador dos pecadores. Amém. Que mensagem, irmãos. Que mensagem, irmãos. Você aí, pregador, você aí, pregadora, você aí que não prega, mas lembre que a palavra de Deus, ela é uma só. Ela é verdadeira, porque Deus é um só. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Jesus nasceu para salvar nós do pecado. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamar pelo nome de Emanuel, que é traduzido, quer dizer Deus conosco. Então a Bíblia está falando que Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Deus conosco. Ele não é só o Filho. Ele não é só o Cordeiro de Deus. Ele também é Deus. Porque ele se fez um pouco menor do que os anjos para salvar eu e você do pecado. Ele se fez pobre para deixar nós ricos. Você aí que está ouvindo essa mensagem, você aí que está ouvindo essa pregação, você aí que está prestando atenção, aleluia, louvado seja Deus, você vai ficar contente. Você vai ver que presente que Deus nos deu. Aí você que está preocupado em dar presente para alguém, você que está preocupado em receber presente de alguém, é bom a gente dar presente. Eu gosto de dar presente. É bom a gente receber presente. Eu gosto de receber presente. Mas o presente maior de todos os presentes, Deus não deu. Deus deu Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, para que todos nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o presente dos presentes. Se Jesus não tivesse nascido para salvar teu povo do pecado, ainda que nós recebemos só o presente, ainda que nós recebemos só o sol, olha que sol lindo, dia 25. Estou aqui na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Esse vídeo aí, ele vai ser colocado no Brasil inteiro. Não para mim se aparecer, longe de mim. Se aparecer, eu quero que o Senhor me humilhe
Eu quero que o Senhor me faça chorar, para que eu possa pregar a verdade. A verdade, ela não está no homem, porque o homem é mentiroso. Somente Deus é verdadeiro. Eu fui muito enganado pelo homem. Mas Deus nunca me enganou. E jamais se vai enganar. É porque o homem é enganado pelo diabo. O diabo usa o homem para mentir. Eu não sei se você está comemorando o Natal certo. Eu acredito que sim. Meus amados, minhas amadas, vocês aí, que também está chorando, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, que fala das todos bem-aventurados. Eu confesso para vocês, amados, confesso para vocês, aonde tem 2 ou 3 reunidos, Mateus 18:20, fala em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está presente no meio de nós. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Pastor, Salmo 23, pastor, João 10. Esse é o único pastor que não abandona as ovelhas. Salmista Davi, o segundo coração de Deus, ele não falou que era pastor. Mas você aí que é pastor, você sabe que pastores dos pastores, Davi falou a verdade. Davi falou a verdade. Davi diz, com toda a sua humilhação, com toda a sua identidade, ele diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ô meus amados irmãos, nunca olhe o homem pela aparência, nunca julgue o seu próximo pela aparência. Existia um profeta chamado Samuel. 1 Samuel 16, versículo 7. Alô, você pregador, você pregadora. Nós estamos unidos para carregar a cruz de Cristo. Lembra de Abel? Abel carregou a cruz de Cristo. Caim não carregou. Por isso que ele matou seu irmão. Alô, meus amados irmãos. Que dia esse que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo na mesma época de Noé. Na mesma época de Sodoma e Gomorra. Olha o casamento do homossexualismo. Olha hoje o povo preocupado, comer, vestir, se dar em casamento. Lembra dos dias de Noé. Mas tinha um homem justo, um homem reto, um homem que andava com Deus, um homem que amava Deus, corpo e alma. Primeiro mandamento: ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu corpo, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. Vocês aí que amam a Deus em primeiro lugar, acima da tua família,
acima do teu trabalho, acima de todas as coisas dessa terra. Porque tudo nessa terra é perecível. Tudo um dia vai acabar. Nós gememos como os demais, como o apóstolo São Paulo diz, é por causa do pecado. Nós sofremos também por causa das pessoas, por causa do pecado. Nós gememos. Você vê que uma pomba, ela é mansa, mas ela geme também. O canto da pomba é uma geme. Nós também gememos também, porque nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pomba, uma pomba branca. Assim como Jesus recebeu, nós também, crendo no seu batismo, nós também recebemos. Porque o Espírito de Deus é um só, porque Deus é um só. Deus não está no meio de confusão. Deus não está no meio de baderna, no meio de divisão. Porque Deus não é de confusão. Porque Deus, Ele é de paz, Ele é de amor, Ele é de alegria. É de união. Até as andorinhas, para fazer o verão, ela se une. Andorinha sozinha não faz verão. Ô, meus amados, Jesus nasceu para salvar o teu povo do pecado. Foi por isso que Jesus nasceu. Porque eu e você nasceu de Adão e Eva. Eu não sou filho do seu pai materno. E nem você é filho da minha materna. Mas nós todos viemos de Adão e Eva. Eu vou ler aqui para vocês. O apóstolo São Paulo, ele movido pelo Espírito Santo, ele pregou em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. O apóstolo Paulo ele está falando de Adão. É verdade. É verdade, irmão. Porque primeiro Deus fez Adão. Da costela de Adão ele fez a mulher. É por isso que nós estamos aqui hoje. E por causa do pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu só me ler. Perdão, irmão, que eu estou meio gripado. Que Deus seja louvado. Versículo 12. Romanos 5, 12. Pelo que também, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos homens pecaram. Então, por causa de Adão, todos nós pecamos. Nós nascemos com pecado. E por nós ter nascido com pecado, nós agora temos que enfrentar o juízo de Deus. O juízo de Deus foi feito, irmãos, não para condenar o homem. Foi feito para Satanás e os anjos que pecaram lá no céu. Mas Satanás enganando o homem, enganou nossos pais no jardim do Éden. E nós nascemos com o fruto do pecado. Vamos ver os 12, nós nascemos com 12 pecados. Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que saem os maus pensamentos. Prostituição, os furtos, os homicídios, adultério, avareja,
a malícia, o dolo, a lascias, a inveja, a blasfema, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males já vêm de dentro e contaminam. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vocês pregador, pregadora, e aí, o irmão Jaime faz aquele trabalho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Eis o semeador, saiu a semear. Nós damos aquele sinal de Jonas. Aquele sinal que o Senhor Jesus diz há 2000 anos atrás, quando a multidão ali, os fariseus, os herodianos, publicanos, os judeus, os escribas, os saduceus, eles perguntaram para o Senhor Jesus que quando ele vinha. Aí Jesus diz, você não sabe se a questão dos tempos, quando alguém vai plantar, Jesus diz, abasta o sinal de Jonas. Se você é esse Jonas dando esse sinal nos 4 cantos desse Brasil, nos 4 cantos do mundo, assim como Deus fez as 4 estações, nós também o mundo também tem 4 cantos. Então, meus amados irmãos, é por isso que talvez Satanás, 313 anos atrás, ele enganou o mundo naquela época, falando que a terra era quadrada, é por causa dos 4 cantos. É terrível, irmão. É doído ficar debaixo de uma mentira. Mas graças a Deus, Galileu, um homem chamado Galileu, 313 anos atrás, ele descobriu, não ele descobriu, Deus o mostrou, que a Terra é redonda, porque a Terra é um planeta. Meus amados irmãos, como é gostoso descobrir a verdade. João 8,32, o Senhor Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. João 8,32. Como é gostoso. Mas a verdade, você não é dono dela, nem eu sou dono dela. A verdade, quem é dono dela é Jesus. Porque Ele é o Pai da verdade, e Ele só fala a verdade. Porque a mentira é do diabo. Porque o diabo só fala mentira. João 8,44. João 8,44. Aqueles que vivem debaixo de uma mentira, que vivem debaixo de engano, são filhos do diabo. João 8,44. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Mas aqueles que saiu do Egito, o Egito representa o mundo. Aqueles que estão em liberdade, a liberdade, quem pode dar só Deus. Porque o homem, ele dá escravidão. Por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículo 5 em diante. Maldito é o homem que confia no homem. Porque Deus não é homem para se arrepender. E nem filho de homem para se arrepender. E nem homem para mentir. Porque Deus, tudo que Ele cumpre, tudo que Ele jurou, tudo que Ele escreveu aqui,
vai se cumprir. Eu creio. Se vocês creem, amém. Louvado seja Deus. Eu creio que vocês creem. A partir de hoje, a partir de agora, vocês verdadeiramente nasceu de novo. Do Evangelho, da água e do Espírito. Esse Evangelho está em João, capítulo 3. Ali, vocês conhecem a passagem onde Jesus, ali ensinando para um homem chamado Nicodemo, né? Apesar de todo o seu estudo que ele tinha, mas ele não conhecia ainda a salvação. Né? Ele só conhecia os pentateucos da lei de Moisés. Ele conhecia os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas Jesus ali, explicando, né? Usando a lei, explicando, porque sem a lei não tem como você também se salvar, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Né? Romanos 3, 20, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, se não fosse pela lei, nós também não conseguíamos entender a graça. É verdade. Então, Jesus pregando a lei, aí Nicodemo entendeu que Jesus não veio jogar a lei, ele veio cumprir a lei, e a lei estava sobre ele já. Por isso que Jesus disse, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemo, ainda sendo um homem natural, não compreendendo as coisas espirituais, porque para ele parecia loucura. Mas Jesus diz, você não pode mais voltar ao vivendo da sua mãe. Quer dizer, Jesus pode fazer voltar, né? Porque ele é Deus. Para o homem é possível, para Deus nada é impossível. Né? Aí, mas Jesus tem que nascer da água e do Espírito. Meus amados irmãos, nós fazemos um trabalho missionário. Esse livro aqui, ó, Tabernáculo, um retrato de Jesus. Tudo que estava na lei de Moisés, tudo que estava no tabernáculo, tudo foi passado para Jesus. Jesus agora é o nosso único, eterno, suficiente Salvador. Né? Esse livro aqui é o livro, volume 9. Mas vocês aí na sua casa, na sua residência, no seu estado aí, você aonde você estiver, nos 4 cantos do mundo, você vai receber um livro gratuito. Esse é um mandamento. De graça deis, de graça recebeis. Nós não trabalhamos vendendo a palavra de Deus como muitos comerciantes estão fazendo por aí. Nós fazemos aquilo que o Senhor disse. De graça deis, de graça recebeis. Nós vivemos do suor do nosso trabalho. Eu estou aqui no meu trabalho, trabalhando hoje. Né? É uma necessidade que eu preciso trabalhar. Né? Eu trabalho de vigilante. Eu estou aqui trabalhando de vigilante. Os meus patrões, os meus chefes, tudo foi viajar. E eu estou aqui defendendo o pão de cada dia, irmãos. Irmãos. Você aí que está aí nas festas, louvado seja Deus. Você que está trabalhando também, louvado seja Deus. Né? Então, eu gostaria que vocês passassem esse vídeo aí. Eu gostaria que vocês pegassem esse vídeo aí, mostrassem pela tua família isto. Mostrar pela tua família, mostrar pelo teu vizinho esse vídeo aí. Né? É um vídeo caseiro, é um vídeo simples, um vídeo humilde, né? Irmão? Então, vocês vão receber o volume primeiro, irmão. O volume primeiro. O volume primeiro está escrito, você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Só que esse volume primeiro, irmão, eu aqui não tenho para mostrar aqui que eu estou no meu trabalho. Esse daqui é o livro que eu estou estudando. E esse aqui, irmão, é volume 32. Volume 32. Esse livro aqui, irmão, mudou a minha vida, mudou a minha história. Né? É o livro do irmão Posidon, da Coreia do Sul, ali, um coreano. Né? Ele nasceu de novo. Né? Apesar de ele ficar muito tempo na religião, ele nasceu, eu também estava dentro da religião. Né? Por quê? O Evangelho da Água e do Espírito está lá em João 3,5. Jesus já quer que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar em Deus. Olha, irmão, aqui tem uma foto simbolizando João Batista transferindo nossos pecados para Jesus. O número do telefone do irmão Jaime, o 9 na frente, 74 41 17 63. 74 41 17 63.
Então, meus amados irmãos, então Jesus nasceu Salvador. Por que Jesus nasceu Salvador? O nome Jesus significa, talvez vocês não sabem, Salvador. Por isso que Ele é Deus. Espera aí, quem é que pode se salvar hoje? Não é Deus? Tudo que você tem, o carro que você tem aí, você tem carro, irmão? Amém, louvado seja Deus. Eu não tenho carro, irmão. Mas eu quero que você tenha o carro. Porque depois vocês vão me ver por aí, vai me dar uma carona. Isto. Você tem casa, irmão? Louvado seja Deus, amém. Eu não tenho casa, irmão. Estou morando emprestado, irmão. Eu estou falando isso aqui para você me dar carro nem casa, não, irmão. Eu quero que você, irmão, nasce de novo, irmão. Eu quero que vocês não recebam só o presente do carro, o filho, o neto que você tem. Não. A empresa que você tem. Eu quero que você, primeiramente, receba o primeiro dos presentes, a salvação. Jesus diz, buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Apesar de não ter carro nem casa, irmão, olha a minha alegria, como é que está, irmão. Eu louvo a Deus, irmão, pela vida desses irmãos aqui, ó, que sacrificam, irmão, para que nossos livros cheguem até vocês. Que sacrifiquem, irmão, para que nossos livros cheguem até as prisões, os hospitais. Mas nós fazemos isso, irmão, não é para fazer a tua vontade, e nem a minha vontade. É para fazer a vontade daquele que diz, nem todos que me diz, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz muitas maravilhas, em teu nome eu expeli demônio. Mas Jesus diz, só aquele que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Você sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é o desejo, os planos de Deus? É que todos se santificam. É que todos se salvam. Por isso que eu estava aqui chorando, irmão. Esse é a vontade de Deus. Tem muitos pregadora, que fala que a gente não sabe qual é o propósito, qual é o propósito de Deus. É porque eles, na verdade, não são pregador. Porque o pregador, ele conhece a palavra de Deus. Qual é o filho que não conhece o pai? Qual é o filho que não conhece sua mãe? O sangue, irmão, bate. É por isso que nós conhecemos Deus hoje como Pai, por causa do sangue de Jesus, por causa do batismo de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus, por causa do Espírito Santo. Os pregadores falam que a gente não sabe qual é o propósito, qual é a vontade de Deus. Irmão, olha a vontade de Deus, irmão. Irmãos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o livro de Mateus, leia Mateus, irmãos, capítulo, leia Mateus, capítulo 25, quando o Senhor separar as ovelhas à sua direita, Ele vai dizer assim, ó, eu tive fome, me deste comer. Palavra de Deus. Eu tive sede, me deste de beber. Ele está falando do batismo. Não é esse copo aqui não, irmão. Esse copo aqui, irmão, isso aqui é terreno. Isso aqui vai entrar aqui e depois vai sair ali. Quando a gente for fazer nossa cidade. Jesus está falando que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está tudo aqui, irmão. Está tudo aqui, irmão. Essas palavras aqui foi tudo, irmão, pregada pela boca do Senhor. Ele levantou seus profetas do Antigo Testamento.
Ele levantou seus apóstolos no Novo Testamento. Tudo homem inspirado pelo Espírito Santo, irmão. Tudo, irmão, que está aqui, desde Gênesis, Apocalipse, é tudo verdade. Irmão, João Batista, ele transferiu todos os nossos pecados para Jesus. No Rio Jordão, no Rio da Morte. Ali, o mesmo rio que Naamã foi salvo do pecado, está lá no livro de Reis, 1 Reis 5:10, Reis 5:10, ou 2 Reis 5:10, está lá em Reis. O profeta Eliseu, ele viu Jesus tirando o pecado do mundo, tudo no Rio Jordão. Por isso que ele mandou Naamã mergulhar 7 vezes. 6 não pode. 6 é número de homem, tem que ser 7. Agora você não precisa ir lá 7 vezes, não. Porque Jesus, o número 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Então Jesus já fez isso por mim e por você há 2000 anos atrás. Ele tinha 30 anos. Porque na lei de Moisés tinha que ter 30 anos para trabalhar para Deus na tenda da congregação. Números capítulo 4. Números capítulo 4. Quarto livro de Moisés. Jesus com 30 anos ele começa o seu ministério. A primeira coisa que ele fez foi se batizar. Qual rio que ele se batizou? Ele batizou no rio Efraim? Ele batizou no rio Tigre? Ele batizou em que rio que ele batizou? Ele batizou no rio Atibaia? Ele batizou no rio São Francisco? Ele batizou no rio Jequitinhonha? Ele batizou no rio Jordão. Só aquele rio Jordão é que Jesus tinha que se batizar. E quem tinha que batizar Jesus? Só João Batista. Não há outro, porque João Batista foi levantado e enviado por Deus. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, endireitei o caminho do Senhor. E João Batista era o Elias que estava para vir. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Mateus capítulo 11, versículo 14. Se dá crédito, ele mesmo é Elias que estava para vir. Se você também pegar Mateus 17, você vai ver, no versículo 10 em diante, você vai ver que Elias já veio. Elias João Batista, o Messias Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tem muito pregador que fala que não sabe qual é a proposta, a vontade de Deus. Eu vou ler aqui para vocês, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3 não, irmão, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenham da prostituição. Eu vou ler para vocês, reforçando, eu vou ler mais aqui. 1 Timóteo. 1 Timóteo. Né? Vamos ver se está em Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2. Capítulo 2. Do versículo 4. Capítulo 4. Que quer... Olha para você ver. Olha que o apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo, ó, que quer... E vamos marcar ali 1 Timóteo, capítulo 4. Não, capítulo 2. Perdão, capítulo 2. Versículo 4. A vontade de Deus quer que todos os homens sejam salvos. Se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. As pessoas que não conheceram essa verdade ainda, é porque também faz parte da Bíblia. Se vocês pegar o profeta Oséias, existia um profeta chamado Oséias no Antigo Testamento. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, antes da pessoa conhecer a verdade, ele já está debaixo do engano. Vamos dar um exemplo.
é como um cego. Ele tem dois olhos. Ele está vendo o sol, as estrelas à noite, ele vê a lua, ele está vendo a primavera, mas espiritualmente ele está cego. Essa cegueira, irmão, foi por causa de Adão. Aí, por causa do pecado, o homem agora vai ter que morrer. Se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, está lá o juízo final. Né? E eu também falei também em Mateus, capítulo 25, que o Senhor vai separar as ovelhas à sua direita e os bodes à tua esquerda. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu aconselho vocês a crer nesse único, verdadeiro evangelho da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água, Jesus está falando do seu próprio batismo. Por isso que ele fala, tem um batismo qual eu sou batizado. Daqui em diante serão 2 contra 3, 3 contra 2. Entre seu pai, sua mãe, sua nora, sua sogra, o próprio inimigo em tua casa. Então, se todos não crêem no batismo só, que é o batismo de Jesus, que sepultou todos os nossos pecados, como o apóstolo São Paulo creu, ali em Romanos 6, do versículo 4, nós somos pois todos sepultados com ele pela mente e pelo batismo. 1 Pedro 3, 21 diz, o batismo agora salva, mas ainda não é imundiça da carne, sendo uma boa consciência. Eu estou falando do batismo de João, que quando João colocou a mão na cabeça de Jesus, ele transferiu todos os nossos pecados. O pecado que você nasceu do ventre da tua mãe, o pecado que você vai cometer até você ir à sepultura, né? Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer que não peque, Eclesiastes 7:20, lá no livro de Salomão, Eclesiastes 7:20, não há um justo sequer que não peque. Então, o pecado que você vai cometer hoje e vai cometer amanhã até a sepultura, por causa da fé, você é salvo. Mas se você não tiver essa fé, você não vai ser salvo. Você vai ter só as bênçãos terrenas. Só as coisas da terra. Você vai ter a chuva, o sol, o ar que você respira, que você não paga nada, né? Que dinheiro não paga nada. Às vezes a pessoa pensa que dinheiro é tudo na vida. Não é tudo na vida. Né? O dinheiro é uma necessidade. Mas não é tudo. O dinheiro não paga o ar que você respira. O dinheiro não paga o sol que você toma. Não paga a chuva que você toma. Então, o dinheiro é para comprar um papel higiênico, ir ao banheiro, etc, etc. É para as coisas, nossas necessidades. Então, meus amados irmãos, eu prefiro nem falar do dinheiro, irmão, porque tem tanta religião que só fala de dinheiro, eu prefiro falar do pecado. Né? Amém, irmão, a irmã aí, irmão, dá risada. Amém, louvado seja Deus, irmão. Meus amados irmãos, antes de você ser cristão, você já ganhava dinheiro. Antes de você ser cristão, ser crente, você já comia arroz e feijão, irmão. Agora você, depois de cristão, você vai pregar dentro da igreja, arroz e feijão? Não. Nem só de pão viverá o homem. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, irmão. Mateus capítulo 4. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu louvo a Deus pela vida de vocês todos, né? Aí. Muitos vai criticar, outros vai falar a verdade, outros vai crer, não importa. O importa é que eu não estou fazendo a tua vontade nem fazendo a minha. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Estou fazendo a vontade de Deus. E se você também faz essa vontade de Deus, existe 3 tipos de vontade. Aquele que faz a vontade dele mesmo, ele só se preocupa com ele. E quando ele adula um patrão, ou quando um patrão adula ele, é porque ele está tirando alguma coisa de aproveito. Né? O empregado precisa do patrão, por isso que é negócio de proveito. E o patrão precisa do empregado, eu aproveito. Mas quando o patrão não precisa mais do empregado, o empregado não precisa do patrão, aí como eles não podem tirar mais aproveito, eles pegam e viram as costas, irmão. Eles viram as costas e vai procurar outro. Irmãos, é esses que eu estou falando que servem a ele mesmo. Por quê? Porque só se importa com eles. Não consegue ver o próximo. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Está lá em Atos dos Apóstolos 20, versículo 31. É melhor dar do que receber. A dos Apóstolos 20, versículo 31 em diante. Vocês acham lá que o apóstolo Paulo diz. Então o que acontece? Nós nascidos de novo, nós não somos assim, irmão. Nós não somos assim.
Nós damos. Não para fazer a minha vontade e nem a sua. Para fazer a vontade daqueles que nos chamou para a batalha. Daqueles que nos chamou para a guerra. Porque a nossa luta hoje, a nossa luta agora não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as potestades do ar. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. O irmão ou a irmã que está ouvindo essa mensagem aí, bateu no coração. É contra as potestades do ar. Eu não sei quantos demônios, quantos deuses tem nesse mundo. Mas eu sei que é bastante. E o mundo jaz do maligno. A palavra jaz significa sepultado. Quando você vê um túmulo de alguém, aquela pessoa já se foi, já sepultado, não volta mais. Só quando Deus o ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, que é a vergonha eterna. Essa é a vergonha. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, então vocês entenderam qual é a vontade de Deus, qual é os planos de Deus. É que todos, porque lá no livro de Ezequiel, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na morte do perverso. Às vezes a situação aperta muito nosso lado, quando as pessoas nos jogam pedra, a gente é fraco, a gente fala assim, poxa, essas pessoas têm que ir para o inferno. Mas é porque a gente é fraco, a gente pensa. A gente não fala da boca para fora, mas a gente pensa. Porque eu falei para vocês, não há um justo sequer que não peque. Mas o justo, ele é separado dos pecadores. O justo é separado dos pecadores. Eu vou ler um texto para vocês aqui, para vocês verem que o justo é aquele que o salmista Davi, segundo o coração de Deus, primeiro salmo, lá na primeira salmo que ele fala, que os perversos, os pecadores, eles não têm parte na casa do justo. Não era um homem justo. Davi, Maria Madalena, Maria, José, João Batista. Por que eles eram justos? Porque eles creram no batismo de Jesus. Eles creram naquele batismo de Jesus que está aí na tua Bíblia aí, ó. Pega a sua Bíblia aí e abre aí Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o 17, né? Eu vou ler do versículo, aí o versículo 15 fala assim, ó. Deixe por enquanto assim no escove e cumprir toda a justiça. Quando você crê nessa justiça, você creu na justiça de Deus. Aí Deus agora se torna você justo. É. Que maravilha, hein? Foi aí que Jesus sepultou todos os nossos pecados. Depois ele foi para a cruz do Calvário pagar. Ele se fez pecador no meu lugar, no teu lugar. Ele se fez maldito no teu lugar, no meu lugar. Porque nós todos é que merecemos ser lançados no fogo do inferno. Apesar que nós merecemos mesmo ser lançados no fogo do inferno. Porque se Deus não tivesse deixado algum sobrevivente hoje, nós seríamos como Sodoma e Gomorra, como diz o profeta Isaías. Isaías 1. E como diz também o apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, capítulo 9, no último versículo. Se Deus não tivesse deixado algum sobrevivente, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Que o apóstolo São Paulo ele nem fala. Lá no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 15 em diante, diz: nem eu entendo o meu modo de agir, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, sempre estou fazendo. Desgraçado e miserável homem que sou, quem me livrará da condenação? Graças a Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela graça, irmão, é pela graça, somos salvos. Ninguém é salvo por obra, é pela graça. Abraão se tornou pai da fé porque ele teve fé.
O apóstolo Paulo diz que não foi por meio de obra que Abraão foi salvo. Foi por meio da fé. Mas a fé também sem obra também é morta, viu, irmão? Porque quem tem fé, prega. Quem não tem, quieta. Porque Jesus deu um talento. Esse talento não pode ser enterrado. Esse talento ele tem que ser multiplicado. Tem cara que fica rico começando. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar a história do Silvio Santos. Hoje ele está rico porque ele começou. Ele não enterrou o seu talento. Ele mostrou. Talentoso. Mas ele tem que procurar Jesus Cristo como seu único, eterno, suficiente Salvador, para ele ter os dois, tanto o terreno como o espiritual. Ter só o terreno não vai adiantar. Porque Jesus diz, adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu oro muito para que Silvio Santos nasce de novo. Porque isso não é minha vontade. E nem é a vontade de você. Quer dizer, nós não estamos fazendo a nossa vontade. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos que orar para Deus, pedir para Deus todo dia, para que Deus usa nós como uma ferramenta, como essa caneta. Como essa caneta. Como o pedreiro na mão. Como uma ferramenta, como uma colher na mão do pedreiro. Como um prumo na mão de um pedreiro. Como uma caneta na mão do professor. Como um giz na mão do professor. Essa é a oração que nós pedimos. Nós oramos para que Deus use nós como sal para temperar uma comida. Mas Jesus disse que nós já somos o sal da terra. Para temperar essas religiões nojentas. Para temperar essas políticas nojentas que mente e rouba nosso dinheiro. Nós somos esse sal. Para salgar tudo, salgar esse mundo que está podre no pecado. Aonde você imaginar hoje, o nível do pecado aumentou, assustador. Tanto na parte de roubar, matar, destruir, tudo o que você pensar. É por isso que eu falei para vocês, uns minutos atrás, que nós estamos vivendo na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma aumentou nesses últimos tempos. O pecado de enganação, de mentira, o pecado de falsos profetas que fica fazendo as ovelhas ficar peladas. E eles enriqueceram, usando o nome de Jesus, vendendo Jesus, porque eles têm o mesmo espírito de Judas Iscariote. Usando o nome de Jesus para enriquecer, para ganhar dinheiro, para ganhar fortuna, matando as ovelhas. Vou pedir para que Deus use nós como essa caneta na tua mão. Mas Deus, essa caneta já nos deu. Carnal, para mim você escrever. Mas Deus vai dar uma caneta espiritual que os olhos humanos não conseguem ver por causa do pecado. Isso é para confirmar o que está escrito na Bíblia. O que está ligado na terra está lá em Mateus 16. O que está ligado na terra está ligado no céu. O que está desligado no céu está desligado da terra. Porque o teu coração, meu coração é terreno. Porque eu e você foi feito da terra. E da terra nós voltaremos. Meus amados irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Eu não fiz curso de teologia. Eu não fiz filosofia. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu só tenho a quinta série, irmão. Nem o primeiro colegial. Mas isso não vem ao caso. O importante, irmão, é que a caneta espiritual Deus me deu. Para escrever no coração de alguém. Por isso que eu falei para vocês abrir os olhos, abrir os ouvidos e abrir o coração. Hoje, agora,
Não deixe para amanhã. Porque o amanhã só pertence a Deus. Não pertence a ninguém, só a Deus. A Bíblia diz, hoje se ouviste a tua voz, não endureceis o vosso coração. Está lá em Hebreus capítulo 3, capítulo 4. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na tua casa, cearei com você e você comigo. A palavra, irmão. Casa é o coração. Igreja, eu e você, igreja. Nós somos igreja. A partir de hoje, a partir de agora, eu creio que verdadeiramente vocês nasceu de novo. Vocês nasceu da água e do Espírito, porque vocês creram na mensagem de João Batista. Vocês creram que João Batista era o Elias e que ele foi o maior homem nascido de mulher, como o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Quando João Batista batizou Cristo, ele transferiu todos os nossos pecados para Jesus. Jesus agora, ele agora recebeu nosso pecado. O amor de Jesus foi tão grande. O Filho de Deus agradou o coração de Deus, agradou o coração do Pai, foi tão grande que se você pegar Mateus, capítulo 3, do versículo 17, vocês vão ver que Deus, ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre que ele diz, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Evangelho da água e do Espírito foi dado por Jesus. E Jesus agora deu para nós. Esse é o maior presente dos presentes. Antes de nós crer nesse Evangelho, Deus presenteou com filho, com neto, com bisneto, com sobrinho, com primos, né? Mas o maior presente dos presentes, Deus deu seu Filho Jesus. Esse é meu desejo e meu sonho, que vocês verdadeiramente nascer de novo, nasce de novo. Se vocês creem, amém. Agora, meu amigo, passe diante essa semente. Uma semente de milho, quando ela nasce, dá para construir uma roça. E uma roça dá para construir uma fazenda. E uma fazenda dá para matar muita fome de uma cidade. Esse bago de milho tem que morrer para nascer um pé de milho. Eu e você nasceu de Adão, nós agora tem que morrer o velho homem para nascer um novo homem, espiritualmente falando, irmãos. Para que nós dê frutos e frutos. Quando nós, antes de nós nascer de novo, antes de nós aceitar Jesus como nosso único, eterno, suficiente Salvador, antes de nós crer no Evangelho do Espírito, nós ainda era de Adão. E nós não podíamos dar fruto espiritual. Nós só dávamos o carnal. Por isso que nós fazemos muitos amigos. Meus amigos, meus amados, quem é do mundo, ele tem bilhões de amigos, mas não é amigo. Não é amigo. Aquele amigo que está nos olhos de Deus não é amigo. Eu tinha muitos amigos. Hoje eu estou trabalhando duro. Estou trabalhando dobro para me fazer agora amigo espiritual. Para nós ser amigo verdadeiro do outro, nós temos que ser amigo de Deus primeiro.
Para eu amar vocês, eu tenho que amar Deus primeiro. Assim também é por vocês. Porque a balança tem que ser uma só, não pode pesar de um lado. Tem que ser uma balança. E também para vocês me amar, você tem que amar Deus primeiro. E para vocês serem meu amigo, você tem que ser amigo de Deus primeiro. Para se tornar uma balança só. Aqui representa uma balança. Aqui tem um peso só. O copo, você vê que é tudo igual. Por isso que eu falo, aqui representa a terra, que representa o céu. O que está ligado na terra, está ligado no céu. Irmãos, eu não coloquei esses copos aqui para não fazer isso não. De repente as coisas vão vindo. Tem 3 copos. Irmãos, você acha que eu ia ter capacidade de inventar tudo isso que eu falei para vocês? Você acha que eu ia ter capacidade? Irmãos, nem se eu fosse um teólogo, nem se eu fosse um cientista, nem se eu fosse um doutor da lei, eu não falava a metade do que eu estou falando aqui, irmãos. Irmãos, em Atos dos Apóstolos 2:38, para uma pessoa ser um pregador de Deus, ele não precisa ter leitura e ter estudo. Está escrito lá: arrependei-vos dos vossos pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo ele vem primeiramente quando a gente se arrepende, porque João fazia um batismo de arrependimento. Mas ele diz: aquele que é mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar as correias da sua vida, ele te desatará com o Espírito Santo e com fogo. Quem pode fazer 2 batismos, um com o Espírito Santo e com fogo, é só o pastor, Jesus Cristo. É só o Rei, Jesus Cristo. É só o nosso profeta, Jesus Cristo. Ele é o único. Ele batiza aqueles com o Espírito Santo, aqueles que creram no Evangelho da Água do Espírito aqui na terra. Para não deixar seus filhos, para não deixar eu e você órfão, nem viúvo, nem estéril. E ele batiza também com fogo aqueles que não creram nesse batismo. Ele vai batizar com fogo, mas vai ser no fogo do inferno, irmão. Porque o homem está ordenado a morrer uma vez só, chegando no dia de juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque o homem está ordenado a morrer uma vez só, chegando no dia de juízo. Está lá em Apocalipse também, 20, 12. Se você pegar Provérbios de Salomão 16, 25. Há um caminho que o homem acha que é reto, mas o final desse caminho é a morte. Ei, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Não julgue segundo a aparência. Nós somos homens. Nós somos imperfeitos. Nós somos mortal. Nós somos fracos. É porque Deus é forte. Porque Deus é perfeito. Meus amados irmãos, não julga mais segundo a aparência. Louvado seja Deus. Nós temos que ter um testemunho, irmão. Um testemunho que testifica que Jesus Cristo salvou eu e você do pecado. Um testemunho que testifica que Jesus Cristo é o nosso Deus. Que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Que Jesus Cristo é o Salvador. Não só da humanidade, mas de nós também. Esse testemunho está aqui. Eu vou ler para vocês esse testemunho. Primeira carta de João, capítulo 5. Você aí que tem um testemunho que Deus tem um carro? Amém, louvado seja Deus. Você que tem um testemunho aí que Deus te deu um filho? Amém, louvado seja Deus.
Esse testemunho é só o testemunho da carne. Mas o testemunho de todos os testemunhos que vai levar o homem a morar no novo céu e nova terra. Vocês aí que querem morar no paraíso, vocês estão aí achando que essa terra é um paraíso? Pelas novidades que vocês estão vendo aí? As praias bonitas. Apesar que esse mundo foi um planeta mais bonito que Deus fez. Por isso que Jesus nasceu nessa terra. Para salvar nós do pecado. Você aí está pensando, curtindo o mundo, achando que esse mundo é o paraíso? A partir de hoje, a partir de agora, eu aconselho a vocês tirar o seu cavalo da chuva. E também aqui também não é o inferno. Não. Deus criou o céu, também criou o inferno. O inferno existe sim. Mas aonde tem fogo? Aqui não tem fogo. Esse sol não é fogo. Você fala que aqui é inferno, é porque alguém no seu serviço te ataca. É porque alguém na tua casa te enche o saco. É porque alguém na rua te enche o saco. Mas aqui não é o inferno. Não. É porque aqui a terra é morada de demônios. É morada de demônios. Mas aqui não é o inferno. E aqui também não é o céu. Muitos aí pensam que aqui é o céu. Não. O céu, meu amigo, é onde o Senhor Jesus está. É. Mas ele vai fazer o novo céu e a nova terra. Então mostra aí que até o céu ele vai destruir. E a terra também vai ser destruída. E é tudo com fogo. Porque ele é fogo consumador. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Esse é o testemunho que testifica que Jesus Cristo veio pela água e pelo sangue. Primeiro é João, está curioso para saber, né? João, eu também estou curioso para pregar. Aqui você tem sede, eu também tenho fome. Vocês estão com sede? Eu também estou com sede. Você está com fome? Eu também estou com fome. Porque nós temos que amar Deus em espírito e verdade. O meu Natal eu comemoro todo dia. E você só comemora uma vez por ano? A minha Páscoa eu comemoro todo dia. E você só comemora uma vez por ano? Eu aconselho a você sair do mundo. Porque a Bíblia diz: não ame o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados irmãos, não ame o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Vamos falar do testemunho que testifica, a partir de agora, nós buscamos o Senhor, como diz o profeta Isaías 55, 6. Buscais ao Senhor enquanto se pode achar, invocais enquanto está perto. Vamos invocar agora o Senhor. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. É o Espírito, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Água, sangue e o Espírito. 3. A água é que quando ele se batizou, ele sepultou todos os nossos pecados. Pelas mãos de João Batista. Você lembra que quando Arão colocava a mão na cabeça do cordeiro, do bode expiatório, ele passava o pecado do pecador. O povo de Israel, quando pecava, o povo de Israel levava um animal mais puro sem defeito. Aquele animal era inocente. Jesus também é inocente. Oh, amém, louvado seja Deus. Lembra que eu falei para você da balança? Então, Arão, está lá em Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. Arão colocava a mão na cabeça do animal e ele transferia o pecado daquele pecador para o animal. Depois que o animal recebeu o pecado, o pecador ficava livre do pecado. Quando João Batista passou todos os nossos pecados para Jesus, nós agora fica livre do pecado.
E Jesus agora vai até a cruz pagar. Aí o animal, antes dele ser sacrificado, ele tinha que receber o pecado. Ele recebia de quem? Das mãos de Arão. E Arão, sumo sacerdote, porque Arão foi ungido para ser sacerdote, Moisés para ser profeta e Davi para ser rei. Né? Esses três. Então, Arão passava o pecado do bode. Depois o bode era sacrificado. 7 vezes atrás do altar no chão. Tem que ser 7, né? Lembra que eu falei antes? Não pode ser 6, tem que ser 7. João Batista, ele tem o mesmo sangue de Arão. Porque Deus diz, Arão, filho dos teus filhos, vai trabalhar para mim na tenda da congregação, vai ser sacerdote. Então, o último sacerdote terreno parou João Batista, porque João Batista nasceu de Zacarias, Zacarias nasceu de Abias, e Abias nasceu de Arão. Oh, louvado seja Deus! Amém! Você viu quantas coisas vocês estão aprendendo aqui? Nós estamos aqui fazendo uma escola, estudo bíblico. Agora você falou assim, poxa, agora está caindo na ficha devagarzinho, nós estamos aqui fazendo estudo bíblico, eu e você. Né? Eu sei que estou sendo rápido aqui, né? Mas depois vocês vão ter mais. O importante é vocês gravar o batismo, o nascimento, o batismo, crucificação, ressurreição. Isso é importante. São 5. E a segunda vinda, hein? Hebreus 9, 28. O Senhor vai vir pela segunda vez buscar a igreja, os que estão sem pecado, que somos nós que nasceu de novo, do Evangelho da Água e do Espírito. Porque 3, é o que eu falei, ó, são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Lembra que eu falei para vocês que Deus é um só? Esses 3 são que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam um. Então lembra que nós não podemos tirar nenhum dos dois. Ó. Se crescer na cruz e no Espírito, não vai se salvar do pecado. Tem que crer no batismo, no sangue e no Espírito Santo. O Espírito Santo é quando Jesus foi gerado, quando ele foi gerado no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então esse é o Espírito Santo. Espírito Santo. E ele se vestiu de carne para agora ser o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho que a partir de agora vocês nunca viram um presente desse, nunca viram uma pregação dessa. Você aí, qualquer igreja aí que você frequenta, não importa. Eu não estou olhando para a igreja, placa de igreja não salva ninguém, você sabe até melhor que eu. Eu estou olhando para vocês. Eu estou pregando aqui, ó, a Bíblia. Não estou pregando eu. O meu eu não tem nada a ver com a palavra. Por isso que eu oro para Deus, para que Deus usa eu para ser uma ferramenta na mão dele. Porque eu não posso usar eu mesmo para pregar. Então Deus tem que me usar para pregar. Então eu falei para vocês que a palavra Jesus significa Salvador. Mas Jesus tinha 2 nomes. Jesus Cristo. É separado. Jesus Cristo. Por que Cristo? Cristo, espiritualmente falando, significa enviado, significa ungido. Ungido. Você lembra que eu falei para vocês que no Antigo Testamento, uns eram ungidos para ser sacerdotes, como Arão, os irmãos mais velhos de Moisés, e outros eram ungidos para ser profeta, como Moisés, que tirou o povo do Egito, e outros eram ungidos para ser rei, como o rei Davi foi ungido, quando o profeta Samuel, 1 Samuel 16, 7, quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, então, Davi foi ungido para ser rei. Esse tornou segundo o coração de Deus. Amém. Que Deus seja louvado. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo fez esses 3 papéis. Então, Cristo fez esses 3 papéis. Cristo, resgatador. Então, ele foi profeta quando ele profetizou. Quando ele se batizou, ele saiu, depois que ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum, né? Aí ele venceu Satanás com a palavra de Deus, porque aqui foi para pregar a palavra de Deus, né? Aí ele voltou e diz, arrependei-vos vós dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Então, profeta, o profeta Jesus se profetizando. É por isso que hoje não tem mais profeta na terra hoje. Porque a lei e os profetas
Profetizar até João, parar até João, Lucas 16:16. Parar até João. Então Jesus, ele profetizou, arrependei-vos. E Jesus também, o Cristo, o profeta, o Cristo, sacerdote e o Cristo rei. Por isso que Jesus, ele é o rei dos reis. O discípulo Mateus, ele creu, Jesus é rei dos reis. Louvado seja Deus. Aleluia, amém. Então, meus amados, isso aqui, estou compartilhando com vocês. Eu sou uma pessoa humilde, graças a Deus. Eu vivo pela fé, eu vivo pela misericórdia de Deus. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma esposa, né? A minha situação financeira não é boa, mas eu vivo pela fé, né? Eu agradeço a Deus por isso. O importante é nós se alimentar da palavra de Deus todo santo dia. Assim como nós temos que comer todo dia, nós temos que dormir todo dia, nós também temos que se alimentar da palavra de Deus todo dia. Pra gente, porque saco vazio não para em pé. Então eu aconselho a vocês, a partir de agora, vocês pedir os nossos livros. O telefone do irmão Jaime é 7441-1763. 7441-1763. Então nós aí, né, nós fazemos aí um sacrifício, não para nos agradecer, não, mas a gente faz isso, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque se os irmãos da Missão da Vida também não tivessem saído, se o irmão Arnaldo ali, se Deus não tivesse usado o irmão Arnaldo como uma ferramenta na tua mão, para pregar esse evangelho para mim, então esse evangelho não chegava a mim. Então é Deus que capacita nossos 2 pés, os nossos 2 olhos, os nossos 2 ouvidos. Deus que nos capacita para a gente. E Deus que nos dá força, porque a nossa carne é fraca. Tem dia que a gente cansa, tem dia que a gente não tem ânimo nem para ir no mercado comprar algo. Isso faz parte do ser humano, porque nós somos carnal, nós somos fracos, né? Mas é por isso que nós temos que se jogar nas mãos do Senhor, para o Senhor sempre nos dar força, né? Você aí que trabalha, você que é trabalhador, não importa qual é a sua profissão, porque Jesus cumpriu todas as profissões. Ele foi empregada, ele foi carpinteiro, ele foi eletricista, então todas as profissões, eu estou falando espiritual, porque a empregada tem que usar, ela faz a parte de limpeza. Jesus também veio fazer uma limpeza no nosso coração. O eletricista faz o papel de colocar luz, e Jesus veio para colocar uma luz na nossa vida, que é o Evangelho da Luz. Tudo corre para o Evangelho da Luz. Por isso que eu falei para o irmão que está ligado na terra, está ligado no céu. Enfim, ele fez todo o papel. Então toda a profissão, você aí que é coletor de lixo, honra a sua profissão, agradecer a Deus pela sua profissão. Você aí que é pedreiro, você aí que é ajudante, você aí que é carpinteiro, você que é eletricista, enfim, você que é empregada doméstica, você que é patrão, você que é patroa, enfim, agradece a Deus todo pela tua vida, né? Podia ser até uma chateza minha falar isso, pô, o cara manda a gente agradecer a Deus com coisa que a gente não agradece. Não, é que a gente é arrogante, né? A gente é estúpido. Eu tenho estupidez, eu tenho arrogância em mim também. Entendeu? Porque é a carne. Por isso que eu não confio na minha carne. Eu não confio nos meus pensamentos. Eu só confio no Senhor. Na palavra de Deus. Né? Eu só creio na palavra de Deus. Então, eu faço de tudo para que o Senhor me capacita. Para que o Senhor me ensina. Né? Ensina a pregar o Evangelho. Ensina a divulgar o Evangelho. Né? Eu estou aprendendo agora, irmão. Estou aprendendo a pregar o Evangelho agora. 7 anos aí pregando o Evangelho. Não aprendi nada aí. Tem que aprender muita coisa. Você aí, que é mestre de obra, não tira sarro do pedreiro. Você aí que é pedreiro, não zomba do ajudante. Lembra que você também foi ajudante. Lembra também que você também foi pedreiro. Você também foi engenheiro. Você é engenheiro. Respeita aí o mestre de obra. Você é engenheiro.
Respeita aí o encarregado. Você é encarregado, respeita o eletricista. Respeita o pintor, respeita o gesseiro. Estou falando aqui, gente, de coração. Eu sei que é duro falar isso. Você, professor, respeita o aluno. Você também um dia foi aluno. Você aí, mamãe, respeita teu filho. Você um dia também já foi filho. Você que é prefeito, respeita o vereador. Você um dia também foi vereador. Olha para cima. Não olha só para baixo. Quem olha só para baixo é como um animal que não tem raciocínio. Olha para cima. A não ser que vocês olhem para baixo e se arrepender dos seus pecados. Porque a terra, representa os pés do Senhor. E o céu representa o trono de Deus. Não olhe só para baixo, olhe também para cima. Não olhe também só para cima, olhe também para baixo. Jesus está voltando. Nós precisamos ir com Ele. Você aí que está preso na cadeia, está mais fácil você se arrepender. Você que está preso na cadeia aí, não importa o que você fez, está mais fácil você se arrepender do que quem está hoje solto aí no mundo. Eu acredito e creio que o Evangelho da Água e do Espírito vai entrar dentro do teu coração aí, você que está preso. Você que está aí no hospital doente. Está mais fácil você se arrepender do que quem está aí solto, quem está com saúde aí fora. Porque o sábio Salomão, ele disse que na casa da tristeza é melhor falar do amor do que na casa da alegria. É tão difícil pregar o Evangelho hoje no mundo. Porque as pessoas acham que não precisa de Deus. Porque as pessoas acham que conhecem. As pessoas estão como o cachorro velho. O cachorro velho, gente, ele não aceita truco novo do seu dono. Porque ele acha que já sabe tudo. Não. Nós não sabemos nada. Quando nós pensamos que sabemos alguma coisa, vem uma criança, dá um exemplo grande pra gente. Quando você julga uma criança? Não. A inocência da criança cobre ela de tudo que ela faz. A inocência da criança. Quando Deus olha para o seu povo, quando Deus olha para a tua igreja, quando Deus olha para os teus santos, para os teus servos, para os teus obreiros, para os teus diáconos, para os teus pastores,
Ele olha. Ele vê a nossa inocência, a própria inocência nossa, por causa do amor de Jesus. Ainda que nós cometemos um grave pecado, mas nós temos um advogado com o Pai. Ainda que nosso coração acusar, mas Deus é maior do que o nosso coração. Talvez você fique julgando aí, só porque o cara fez isso, fez aquilo. Olha para cima. Você acha que você é bom para ficar julgando as pessoas? Você acha que você é bom para ficar medindo as pessoas? O Senhor Jesus diz, primeiramente, nós temos que tirar o argueiro do nosso olho para depois tirar do próximo. Olhar os defeitos dos outros é a coisa mais fácil. Agora olha para os seus defeitos. Será que você é perfeito? Por isso que eu aconselho a vocês, olha para cima. Não olha só para baixo. Dobre teus joelhos e ore. Senhor, salva eu do pecado. Eu creio, Senhor, que João Batista já levou os meus pecados. Hoje eu nasci de novo. Hoje eu nasci do Evangelho da Água. Isso que é arrepender. Isso que é arrepender. Isso é se jogar no Rio Jordão. E se jogar na cruz. E se jogar na ressurreição. Quando você se joga nos braços de Deus, quando você se joga nos braços de Jesus, você se arrependeu de tudo. Nessa hora você se arrependeu de tudo. Quando você se joga no Jordão. Você abandonou sua religião. Você abandonou o mundo. Você abandonou seus parentes, que estavam impedindo de você se salvar. Você abandonou seus parentes, que estavam impedindo você de se salvar. Você abandonou os falsos profetas que estavam te enganando, mentindo para você. Tem muitos por aí, irmão, espalhados pelo mundo. Aqueles que só pregam a prosperidade terrena. Esses são os falsos profetas. Eles falam de Jesus, mas é só da boca para fora. Vocês conhecem essa passagem aqui? Segunda Coríntios 11, versículo 13 e 14. Vocês conhecem essa passagem aqui? Vocês conhecem? Esses que são movidos pela vareja, movidos pelo engano, são como ferrugem. Eles estão com o espírito de Judas Iscariote, que traiu o Senhor por 30 moedas. Eles estão no espírito de Balaão, filho de Beor, que amou prêmio. Eles estão no espírito de Jeroboão, que deixou de adorar Deus para adorar bezerro de ouro. Sai fora desses falsos profetas. (13 e 14). 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim das quais serão conforme as suas obras. Ele finge que é justo, finge que crê em Jesus, mas despena as ovelhas. Quando um pastor que é movido pela vareja, movido por engano, quando ele descobre que alguém da tua igreja está com 2 carros ou 3 carros, ele faz uma lavagem cerebral
tomar um. E ele acaba tomando. Por quê? Porque ele está sob o domínio de Satanás. Você lembra que Satanás, ele ofereceu todos os reinos do mundo para o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Para que o Senhor adorasse ele? Jesus disse, adorai somente o meu Pai que está no céu. Então, como Satanás não conseguiu, hoje está ofertando. Meus amados irmãos, não são todos pregadores. Não estou falando todos. Mas tem muitos, irmãos. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo. E vocês não sabem o que fazer. Eu sei que vocês têm desejo de frequentar uma igreja. Eu também tenho esse desejo. De ir a uma reunião que prega Jesus puro, sem defeito, puro. Eles não pregam Jesus puro. Eles pregam Jesus misturado. É como café com leite. O leite, irmão, ele é branco. Representa esse papel. O café, irmão, é preto. Mas quando você mistura, fica duas cores. Café com leite. Por isso que um cara vai comprar vai pintar uma casa, um móvel, eu quero uma cor café com leite. Vou botar um café com leite, porque ele está misturado. Misturado, irmão, está em cima do muro. Vai ficar em cima do muro. E quem está em cima do muro pertence ao diabo, porque está em dúvida. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu perguntasse para você agora, eu não sei o que você vai responder. Porque eu não conheço teu coração e nem procuro também conhecer. Isso aí é o papel de Jeová. É o papel de Deus. Não meu papel. Se eu perguntasse para você agora, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vamos dar um exemplo. Talvez você pergunte, talvez você fale, o ovo. Por que o ovo? Porque sem o ovo não pode vir a galinha. Ou talvez você fala, olha, é a galinha. Por que a galinha? Porque sem a galinha não pode vir o ovo. Ou talvez você responde, 3 sugestões. Eu falo 2, né? Galinha e ovo. Eu acho que é a galinha. Ou eu acho que é o ovo. Então são 4. Dessas 4, uma verdadeira. Só que por causa da dúvida, você não sabe se é ovo ou se é a galinha. E um falou que é o ovo, já foi direto. Não, eu tenho fé, eu sei que é o ovo. Então, meus amados irmãos, aquele que falou que é a galinha e que não pode, que sem a galinha vir ovo, está certa, correta. Deus primeiro fez a galinha. É uma pergunta espiritual, irmão. Pergunta espiritual. Por isso que nem todos sabem essa pergunta. Uma vez eu fiz essa pergunta para um pastor da igreja de Salinas, norte de Minas Gerais, na cidade de Padre Carvalho, o pessoal conhece por Marianópolis. Eu fui num encontro de avivamento bíblico, de igreja, eu fiz essa pergunta para esse pastor, ele não me respondeu. E essa pergunta, e essa resposta ele teve, e ele falou, irmão, eu aprendi uma coisa hoje com você. Né? Mas eu queria mesmo que ele aprendesse, era o evangelho da água e do Espírito. Fez nascer de novo. Isso que eu queria. Então, meus amados irmãos, quando Deus construiu a terra, ele fez os animais. Então, ele fez primeiro a galinha. Amém, louvado seja Deus. E quando o Senhor Deus destruiu o primeiro mundo com o dilúvio,
Ele pediu 2 ovos ou foi um casal? Bom, se vocês crêem que é o casal, então vocês creem que é a galinha. Existe também pregadores. Pregadores. Talvez pode ser da sua igreja, da sua religião. Que diz que São Pedro manda chuva. Eu perguntei para ele assim: aonde você aprendeu isso? Ele diz: é porque Jesus chamou Pedro de trovão. Mas na verdade, quando o Senhor Jesus chamou Pedro de trovão, não só Pedro, alguns dos seus tipos de trovão, é porque eles trovejavam pregando a palavra de Deus. Aonde eles passaram era um trovão. Então, eles trovejavam pregando a palavra de Deus. Assim como nós, nascidos de novo, nós que crê no Evangelho da Água do Espírito, nós temos a mesma fé de Pedro, a mesma fé de Paulo, nós também trovejamos pregando a palavra de Deus. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Pedro andou com Jesus, foi no Novo Testamento ou foi no Antigo Testamento? Aí ele disse, foi no Novo Testamento. Eu falei, é verdade, louvado seja Deus. Então quer dizer, pregador, isso aí, gente, foi um padre, norte de Minas Gerais. Eu falei para assim, então quer dizer, então que Pedro não andou com Jesus no Antigo Testamento? Ele disse, não. E quando Deus destruiu o primeiro mundo com o dilúvio, ele fez chover 40 dias e 40 noites. Quando chove, tem o trovão, tem o relâmpago, e tem a água, e tem as nuvens. Eu falei para ele assim, quando Deus destruiu aquele mundo, primeiro mundo, com água, ele fez chover 40 e 40 noites. Quem fez chover? Pedro, foi Deus. Ele ficou envergonhado, irmão. E parou e falou assim, é verdade, Pedro não manda chuva. E ele recebeu os nossos livros. Irmãos, eu falei para vocês no começo da pregação, nós damos sinal de Jonas. Nós fazemos aquele papel, eis o semeador, saiu a semear. Mateus 3,13. Eu preparei o terreno, eu preparei o coração daquele homem. Por isso que ele pediu o livro. Se ele vai nascer de novo ou não, aí depende da fé dele. E quem vai saber se ele vai ter fé ou não? O pai da fé, Jesus. Consumidor da fé. Que o pai da fé é Abraão. Mas Jesus é pai de Abraão. E quem deu a fé para Abraão foi Deus. Então eu não menti. Consumador da fé, Jesus. E quem me deu a fé também foi Jesus, foi Deus. É por isso que hoje sou filho de Abraão. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louva a Deus aí, todos os nascidos de novo, nos 4 cantos dessa terra. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da Missão Nova Vida, o irmão Possidior, o irmão Joshi, o irmão Arnaldo, o irmão Gerson, todos nascidos de novo, nos 4 cantos dessa terra. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, para que vocês
Pregue esse evangelho nos 4 cantos da terra, porque que o nosso evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai vir, né? Tudo que está aqui vai acontecer. Eu louvo a Deus aí por você. Vocês aí que estão ouvindo essa mensagem, que ouviu essa mensagem, você aí que parou, perdeu seu tempo para ouvir, mas você vai ver que você não perdeu seu tempo, quer dizer, você ganhou tempo. Você ganhou tempo, né? Você aí, e não foi eu que segurei vocês, é a palavra de Deus que acabou segurando vocês, porque eu não seguro nem eu mesmo, nem eu me controlo eu. Então, quem segura nós e quem controla nós é Deus. Assim como Ele, porque Ele é o Criador. Ele fez eu e você do pá. Então eu vou parar por aqui, porque quando eu começo a falar eu não paro mais. Isso aqui não é um papagaio. Isso aqui é o trovão, trovejando. Você agora trovejando, é o trovão espiritualmente falando. Porque está ligado até a ligação. Então, eu aconselho, a partir de agora, vocês verdadeiramente nasceram de novo. Eu estou feliz com vocês. Nossa, estou feliz da vida. Ganhei. Esse foi um presente, olha. Ganhei tudo. Olha, esse foi um dia maravilhoso. Eu podia estar comendo e bebendo aí, mas... Um abraço do irmão Jaime, ser sua família. Não conheço vocês, mas vocês estão me conhecendo pelo vídeo. Mas se vocês puderem, e manda mensagem, tudo. Depois o irmão Gerson vai colocar lá embaixo lá o site, a mensagem dele. Vocês conversou com ele, está conversando comigo. Eu não tenho internet em casa, como eu falei para vocês. Então, mas isso não é o caso. O caso é que nós vivemos pela graça de Deus. Os discípulos também estão na mesma situação. Hoje, nós vivemos pela graça. A minha felicidade, né? Criança não anda com dinheiro no bolso. Criança está feliz com a bala, tia Val também está feliz, está brincando. Nós somos crianças espiritualmente falando. O dinheiro é bom, sim. As coisas, não, também a gente vive, porque nem só de poverão se torna pela Deus. Então hoje eu vivo pela fé. Muitas pessoas têm dinheiro tudo aí, mas não tem essa riqueza ainda. E eu tenho louco para que Deus surpreenda essas pessoas que têm essa riqueza. Preciso muito da oração de vocês aí, os nascidos de novo, dos 4 cantos da terra aí, que ora aí, né, pra gente, né. Não precisa nem falar isso porque a oração está sendo unida. Onde esse livro aqui foi entregado, esse livro aqui foi entregado aqui, ó, a oração do santo justo, da Igreja de Deus, da Missão Nova Vida, está tudo aí, dentro dos seus corações, na sua residência, está toda essa oração aí, onde você estiver, aí, Dona Maria, seu José, seu João, seja quem for, enfim, seu Manuel, seu Vicente, né, seu Zé, enfim, né, você aí, baiano, mineiro, não importa. Importante que todos nós somos brasileiros. Importante, não importa se você é índio, se você é aqui, não importa. O que vale é o amor. Sem amor, nada feito. 1 Coríntios 13, o que vale é o amor. Sem amor, nada feito. Fechei a palavra com amor. Tudo corre com amor. Porque Deus é amor. E nós temos que amar Deus em espírito e em verdade. 2º mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Eu só consigo me amar quando amo vocês. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu só consigo me amar quando eu amo vocês. Eu amando vocês, eu estou me amando. Está aqui. Está aqui a receita do remédio. O melhor remédio para o ódio está aqui. É o amor. É o amor. Está aqui. Vou parar, senão eu vou chorar de novo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.